O destralhe muitas vezes é o nosso primeiro contato com o minimalismo, e também é comum que mesmo antes da gente ouvir falar em minimalismo, a gente já tenha uma vontade de se desfazer dos acúmulos. E destralhar é jogar fora, é doar, ou até vender aqueles itens que estão ocupando muito espaço, né? Que não tem mais sentido a gente manter com a gente. É uma ação que traz benefício bem imediato, bastante palpável, a gente consegue sentir os espaços que são abertos. Isso acaba trazendo uma sensação boa, uma sensação de leveza até, de se livrar de um peso. Como qualquer coisa que traz uma sensação boa, a gente precisa tomar um certo cuidado para não acabar perdendo a mão e para não se exceder. Nesse vídeo eu trago algumas ideias para a gente conseguir aproveitar melhor o destralhe, para alinhar o destralhe com a organização e alguns cuidados que a gente precisa tomar. E se você gosta do minimalismo, então já se inscreve no canal. Esse é o primeiro vídeo de uma série sobre o tema, então eu vou trazer várias outras reflexões aqui para a gente discutir. Sem contar que ajuda o canal a tomar uma certa proporção e alcançar mais pessoas. E o primeiro ponto para a gente ter em mente é para que destralhar ou por que destralhar. E aqui a gente pode destacar 3 principais motivos, não são os únicos, mas são 3 que valem a pena a gente discutir. E o primeiro deles é liberar o espaço físico mesmo. E com o destralhe a gente consegue abrir espaço até para guardar aquilo que tem mais relevância para a gente, ou para deixar um ambiente mais espaçoso ou mais livre. O segundo ponto é facilitar a organização, ou tornar os espaços mais fáceis de serem organizados. E aqui a ideia é muito simples. Quanto menos coisas a gente tiver, mais fácil vai ser para a gente manter aquelas coisas organizadas. E o terceiro ponto é para facilitar que a gente encontre aquilo que é relevante em um certo momento, que a gente encontre o que a gente precisa. Então é preciso a gente ter em mente esses 3 principais motivos e alguns outros que possam fazer sentido para a gente, para servir como um norte na hora da gente destralhar. Com o porquê em mente, agora vamos tratar do como. E principalmente nos primeiros destralhes, é importante que a gente tenha uma certa moderação, para evitar que a gente se desfaça de coisas que eram importantes, né? que teriam alguma funcionalidade interessante para a gente, que tinham uma relevância. E um exemplo clássico é quando a gente se desfaz de praticamente todos os nossos casacos em uma época de verão, e quando chega no período de frio, aqueles casacos fazem falta e a gente acaba ou tendo que recomprar ou ficando sem. Eu me lembro que no meu primeiro grande destralhe de roupas, até bem antes de conhecer o minimalismo, eu me desfiz de muitas roupas de ficar em casa, né? Aquelas roupas mais velhinhas ali que eu usava para ficar em casa e para dormir, e elas acabaram fazendo falta. E o problema de se desfazer de coisas demais é que quando elas fazem falta, a gente acaba se distanciando um pouco do minimalismo. A gente pode cair na tentação de achar que a culpa foi do minimalismo ou do destralhe, quando na verdade é o oposto, né? A culpa foi de um excesso, e nesse caso o excesso do destralhe. Então como saber o que destralhar ou quanto destralhar? E esse é um processo bastante pessoal, né? Cada indivíduo vai ter uma visão do que vale a pena ou do quanto vale a pena ele manter ou destralhar, mas tem algumas perguntas que podem facilitar a nossa visão. E a primeira pergunta é: tem quanto tempo que eu não uso esse item? Quanto mais tempo a gente tiver sem usar um item, ele acaba se tornando um candidato mais forte para o destralhe. A segunda pergunta é: esse é um item que eu tenho pretensão de usar? Ou é algo que eu realmente não estava utilizando porque eu não tenho pretensão de usar? Ou era algo que estava sem uso justamente pelo excesso das outras coisas que estavam me fazendo esquecer daquele item e da importância que ele pode ter? A terceira pergunta é: tem algo que possa exercer a mesma função? Se eu tenho 4 pares de sapato e se eu me livrar de um, né, se eu me destralhar de um, então ainda vou ter os outros 3 para exercer a mesma função. A quarta pergunta é algo fácil ou barato de conseguir novamente ou de conseguir algo que tenha a mesma funcionalidade? E a ideia é: quanto menor for a nossa pretensão de utilizar um item e quanto mais fácil for para a gente usar algo que a gente já tem, ou para comprar ou adquirir novamente algo que exerça a mesma função, então aquele item acaba se tornando um candidato mais forte para o destralhe. Só cuidado para não ficar arrumando desculpa, para evitar se desfazer de qualquer coisa, para manter tudo. A avaliação do que manter ou do que se desfazer, ela precisa ser muito prática e sincera. E se você ainda não está pronto para ter essa sinceridade, provavelmente você ainda não vai conseguir aproveitar o melhor do destralhe.
Mesmo assim, vale a pena colocar em prática e ir se desfazendo de alguns itens menores, muitas vezes, algumas coisas menos relevantes, até para ir se acostumando a se desfazer das coisas. E, possivelmente, num próximo destralhe, conseguir encontrar essa sinceridade. Uma coisa que pode ajudar muito com esse desapego é pensar no destralhe como uma doação e pensar no potencial positivo e nos benefícios que aqueles itens que a gente guarda e muitas vezes não tem nem uso ou nem coloca em uso, no quanto aquilo pode ter um impacto positivo para outras pessoas. E uma outra forma interessante é definir períodos de testes. Se a gente não está plenamente convicto que a gente deve ou não se destralhar de um item, a gente pode colocar ele ali num período de teste e avaliar se nesse período a gente utilizou aquele item. E para num próximo destralhe a gente pensar, não, será que agora eu estou mais convencido de que eu realmente posso me desfazer disso? Ou até estar convencido de que aquilo tinha sentido e que valia a pena manter aquele item com a gente. E com essa visão inicial de como realizar um destralhe, né, e algumas ideias para potencializar o destralhe, vou tentar agora pensar em como encaixar o destralhe em nossa rotina, em nossa vida. E uma primeira ideia interessante é alinhar o destralhe a um processo de organização. E a gente pode definir, por exemplo, que uma vez por mês a gente vai selecionar um espaço de nossa casa, né, para realizar uma organização mais refinada. E aqui a gente pode definir, por exemplo, que em um certo mês a gente vai organizar o nosso armário. E esse é um ótimo momento para a gente avaliar o que vale a pena manter e o que a gente pode se desfazer. Após compras também é interessante avaliar se vale a pena ou não manter os objetos que a gente já tinha e que muitas vezes exerciam a mesma função. Por exemplo, quando a gente compra uma mochila nova, vale a pena pensar se não é o momento de se desfazer da antiga. E se aí não vai guardar ela apenas para manter ali guardada, juntando poeira, quando ela podia ter um uso muito mais interessante por outra pessoa, né? Podia ter uso de fato por outra pessoa. A virada de ano também é um momento onde as pessoas naturalmente acabam associando a renovação e a gente não precisa ficar preso à virada de ano para realizar um destralhe, mas a gente pode aproveitar essa sensação que já está disponível ali para avaliar o que vale a pena ou não manter em nossa vida. E até agora eu tenho falado muito de itens físicos para a gente se desfazer, mas é bom ter em mente que eles não são os únicos. A gente pode se desfazer, por exemplo, de ícones da nossa área de trabalho, de arquivos, de aplicativos que estão ali consumindo espaço do nosso celular e muitas vezes nem coloca em uso mais. A gente pode se desfazer de cartões de crédito, até de contas em banco. O meio virtual está repleto de coisas para a gente se desfazer e tem vários vídeos apresentando ideias para a gente realizar destralhes, tanto de coisas físicas como virtuais. E vale a pena a gente dar uma passada para pegar essas ideias, mas é bom a gente também ter em mente que o destralhe é muito pessoal, né? O que pode ser um item que não tem nenhum sentido para uma pessoa, pode ser extremamente relevante para a gente. Então eu espero que eu tenha conseguido passar uma visão desse processo de destralhe e quem sabe até inspirar alguns de vocês a realizarem o destralhe. E caso tenham gostado do vídeo, deixem seu like e até a próxima semana com mais conteúdos para a gente evoluir.